Essa semana eu recebi um comentário aqui no canal que me fez voltar para um vídeo que eu gravei há 10 meses e encontrar lá com uma Fabi que já é muito diferente da Fabi de hoje. E nesse vídeo eu queria contar para vocês o que mudou e como eu aprendi a ser a minha melhor amiga. Nesse vídeo eu vou deixar ele linkadinho aqui pra vocês, mas eu contava sobre um sonho que eu tive com a Billie Eilish, que é a minha cantora favorita, em que ela me ensinava a tocar uma das músicas dela, que se chama Ocean Eyes, aqui no piano. E eu falo pra vocês um pouquinho do significado desse sonho, né? Então eu tinha entendido ali que eu precisava priorizar a minha autoexpressão, cuidar do meu quinto chakra e priorizar na minha vida a minha expressão verdadeira, a expressão dos meus talentos, a expressão da minha voz única como presente que eu vim trazer para a humanidade e que eu precisava cuidar daquilo a partir daquele momento. E de fato eu comecei a cuidar daquilo. E com isso eu acabei me transformando numa outra pessoa, numa outra rotina. E hoje eu olho para aquele vídeo reconhecendo uma Fabi que já não existe mais, porque eu me transformei muito. E eu quero compartilhar com vocês alguns dos passos dessa transformação. A primeira coisa que eu entendi que precisava mudar era trazer o foco para mim. Por incrível que pareça, a maneira que eu operava antes era acordar, ver o que todo mundo da minha vida precisava, tentar suprir a necessidade de todo mundo e daí talvez depois, se sobrasse um tempinho, eu ia pensar no que eu queria e no que eu precisava. Isso me deixou durante um tempo vivendo um dia a dia que não era exatamente o que eu queria viver, apesar de gostar muito da minha vida e gostar muito de todas as pessoas que faziam parte dela. O que eu passei a fazer era simplesmente me perguntar o que eu queria fazer, o que eu queria viver em cada dia. Então acordar e planejar o meu próprio dia, as minhas prioridades, e daí sim me abrir para as outras pessoas, ver como é que a gente poderia encaixar da melhor forma, dentro da minha família, dentro dos meus compromissos de trabalho, mas já tendo clareza de quais eram as minhas prioridades e do que eu precisava cuidar. A segunda coisa que eu mudei muito foi parar de fazer coisas que me traziam desconforto. Isso se refletiu em muitos lugares na minha vida. Eu vou tentar trazer alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, no meu trabalho como terapeuta, aconteceu de eu estar me formando numa determinada técnica, né, energética, e gostar muito dessa técnica, achar que ela podia trazer muitos benefícios para as pessoas, mas ao mesmo tempo ter um desconforto no dia a dia trabalhando com ela, sentir muito cansaço, sentir muito peso, muita dificuldade, né, não conseguir voltar para casa de uma forma leve. E eu parei de insistir, né? Eu parei de insistir que aquilo poderia ser uma coisa legal, já que não estava sendo uma coisa legal pra mim. Então eu dei uma pausa, né? Obviamente assumindo que talvez essa pausa seja momentânea, talvez num outro momento eu volte a trabalhar com isso. Nada é definitivo, mas entender que nesse momento era algo que não estava me fazendo bem, que estava trazendo muito mais desconforto do que benefícios, tanto pra mim quanto provavelmente para os meus clientes, né? E isso me permitiu focar em técnicas que já estavam totalmente fluidas na minha vida e na minha profissão. Inclusive eu vi isso desabrochando, assim, como que várias pessoas aparecendo, né, sem eu ter que fazer esforço pra divulgar nem nada. Ter uma agenda cheia, por exemplo, sem ter que fazer esse esforço. Então, como se entrar no fluxo, né, dessa coisa que tá mais leve, que tá mais suave pra mim. Um outro exemplo que eu poderia dar é a questão do exercício físico, né? Então, antes da pandemia, eu gostava muito de fazer natação, fazia várias vezes na semana, mas com a pandemia eu não pude mais sair e acabei tendo que fazer exercícios dentro de casa. E eu já tinha feito yoga na minha vida antes e eu gostava muito, então eu comecei a insistir, por exemplo, em yoga, né, em aulas online, até pelo YouTube mesmo, né, fazer exercícios gravados e tudo, mas não tava sendo legal, porque tava doendo muito as minhas articulações, né, eu senti que não era o momento. Mesmo assim, às vezes eu insistia, até que chegou um dia que eu falei, gente, eu acho que o meu corpo não tá bem adequado para esse yoga que eu tô tentando fazer, né. E aí eu mudei completamente os exercícios, eu acabei conhecendo uma técnica que se chama Qigong, que é maravilhosa, e hoje em dia é o que eu tô fazendo, né, Qigong, também faço dança, então enfim, acabei indo para exercícios que são muito mais cuidadosos, né, muito mais amorosos com o meu corpo, no momento que ele tá, sem fazer uma idealização do que eu deveria fazer, entende? O próximo ponto é justamente o avesso, né, do ponto anterior, que é fazer mais coisas prazerosas, né, então buscar
priorizar as coisas prazerosas. E eu tô justamente aqui nesse lugar para dar um exemplo que tem a ver com essa aquarela que tá aqui atrás. O que eu fazia antes era priorizar os meus compromissos, as coisas que eu precisava fazer, tanto de trabalho quanto de casa, arrumar casa, da família. E aí, se sobrasse algum tempo, eu ia fazer alguma coisa prazerosa pra mim. Eu ia pintar minhas aquarelas, eu ia dançar, eu ia meditar, enfim. E o que acabava acontecendo? Obviamente, não sobrava esse tempo. Quando sobrava, eu já estava exausta e não conseguia mais ter energia, só queria deitar, ver um filminho e dormir, né? Aposto que isso acontece também com alguns de vocês por aí. E o que eu comecei a fazer é justamente o contrário. Então eu vou priorizar o meu momento de prazer, de autocuidado, de, enfim, do que eu estiver sentindo vontade no dia, né? Na maioria das vezes o que me dá vontade de fazer realmente é pintar essas aquarelas, mas claro que tem várias outras coisas, né, de autocuidado, de meditação, enfim, até umas massagens, automassagens que eu tenho feito e que têm sido muito prazerosas, me permitindo um contato maior comigo mesma, com a energia que eu tô sentindo no dia. E uma coisa surpreendente, eu percebo que eu me recarrego, né, fazendo essas coisas e me cuidando, e com isso eu também tenho muito mais energia para fazer as coisas que eu preciso fazer. Olha que louco. O próximo ponto tem a ver com abrir mão do controle. Eu já tinha vivido na minha vida uma experiência muito forte que começou a me mostrar que o acaso, né, era algo inevitável. Foi uma situação de violência urbana em que a gente foi assaltada e eu vivi um trauma muito grande com essa situação, que acabou me gerando várias consequências, mas que ali eu percebi, assim, que eu não tinha como controlar tudo. Não que eu achasse que eu tinha como controlar, mas eu acho que eu tinha uma vida bem mais segura, né, internamente. E ali essa segurança meio que se esvaneceu e eu comecei a lidar muito mais com o acaso, né, com a possibilidade do acaso se colocar na minha frente o tempo todo. E por mais que eu tenha aprendido essa lição, né, de que o acaso pode acontecer a qualquer momento e não tem como controlar, eu acho que eu tinha uma experiência ainda muito negativa em relação a isso. Então eu achava que o acaso ia acontecer me trazendo coisas ruins, né? E mais recentemente, justamente com esse tópico anterior de começar a trazer coisas mais prazerosas pra minha vida e me dedicar, por exemplo, um pouco mais à aquarela, eu consegui revalorizar essa questão do acaso, porque a aquarela é uma técnica. Eu sei que é uma coisa louca, né, pensar que uma coisa de uma técnica pode mexer tanto internamente com a gente, mas ela é uma técnica que a água conduz muito, né? Essa fluidez, né? A gente muitas vezes, claro, você pode fazer uma coisa mais controlada, mas eu me coloquei esse propósito de fazer uma coisa de deixar as manchas se formarem, né? De ir mais no fluir da tinta. E eu noto que isso me colocava muitas vezes de frente com essas emoções, né? Com a emoção de não sair exatamente da maneira que eu tinha planejado, com sair de uma outra forma, né? Com o resultado final ser de uma outra forma. E isso me colocava muitas vezes em contato com uma certa frustração em relação a esse controle, né? Então ter esse contato diário dessa frustração foi muito importante, mas também de ver que essas formações espontâneas, que esses acasos, que a maneira com que as coisas fluem também poderia ser muito maravilhosa, diferente do que eu imaginei, mas maravilhosa, né? Me trazendo coisas que eu não vi por mim mesma, né? Então fluir nesse caminho me ensinou muito a abrir mão desse controle. Dentro desse mesmo aprendizado da aquarela, eu cheguei num outro tópico, né? Num outro aprendizado que é sobre acolher a imperfeição. Eu sou uma pessoa que lidei o tempo inteiro, né, com a minha própria autoexigência na vida e com a necessidade de ser perfeita, de fazer tudo de uma forma perfeita. E, obviamente, a perfeição não existe. Então, isso muitas vezes me levava a uma não ação, me levava a um auto-boicote, né, porque eu queria fazer tudo de uma forma perfeita. Então, vou dar um exemplo pra vocês. Eu planejava, por exemplo, o meu dia, então eu acordaria, sei lá, às 6 horas da manhã pra meditar durante 1 hora, depois fazer yoga durante 40 minutos, depois tomar um café X, depois ir trabalhar, depois ir cozinhar. E aí, a realidade que acabava acontecendo é que muitas vezes eu não conseguia acordar às 6 horas, mas eu conseguia acordar às 8. E aí eu sentia que o meu planejamento e o meu dia já tinham ruído completamente. Então eu ficava sobrecarregada, estressada, né, tentando encaixar todo aquele planejamento rigoroso que tinha ruído, e acabava desistindo de fazer tudo aquilo, fazia o que era possível, né? E aí eu comecei a enxergar que, na verdade, eu poderia
ok, acordei às 8 horas da manhã. Não era exatamente o que eu tinha planejado, mas o que é possível, né, é justamente o imperfeito. Então talvez eu não consiga meditar por 1 hora, mas eu consigo meditar por 20 minutos. Talvez eu não consiga fazer a yoga por 40 minutos, mas eu consigo fazer o Qigong por 20. E aí eu comecei a incorporar na minha rotina essas pequenas possibilidades que vão arejando o dia e me fazendo sentir que, mesmo que eu não consiga ser perfeita, eu ainda consigo fazer coisas, né? E consigo fazer coisas muito bem. E isso foi alargando, né, justamente os dias, a rotina, as semanas, ao ponto de eu, primeiro, parar de planejar dessa maneira tão meticulosa e tentando ser perfeita, e segundo, conseguir acolher, né, justamente a imperfeição, a espontaneidade, os desejos, de uma forma muito mais interessante no meu dia, né? E isso tudo me fez também entender o próximo ponto que eu queria trazer para vocês, que é me focar muito mais no processo do que nos resultados desse processo. Então, logo que eu comecei a pintar aquarela, né, eu queria trazer um exemplo para vocês. Eu tava fazendo uma pintura específica, eu tava quase terminando essa pintura, tava ficando muito legal, tava super curtindo o resultado. E quando eu tava fazendo uns detalhes do olho, que geralmente é o que eu faço no final, assim, uma das minhas cachorras latiu, eu tava com o pincel já, assim, bem fininho, indo colocar o detalhe, e a cachorra latiu e eu levei um susto. E eu fiz assim, ó, tchuc, e ficou um borrão preto na minha pintura, assim, e eu fiquei destruída com aquilo. Eu fiquei muito arrasada, eu chorei, eu fiquei frustrada que tudo tinha acabado, né, amor? Nossa, não voltou pra pintura. Não, isso também foi uma coisa, eu não voltei pra pintura, eu deixei ela, eu fui fazer outra coisa, e no dia seguinte também não voltei, não fiz de novo, não quis mais olhar pra aquilo, de tão frustrada que eu tinha ficado, né? E aí logo depois também eu comecei a trabalhar essa frustração e entender que, puxa, isso é uma coisa que pode acontecer, né? E eu tava gostando tanto do processo, tudo bem que estragou no final, mas assim, eu aprendi tanto com aquilo, me desenvolvi, eu me expressei, sabe? E aí o que eu decidi fazer numa nova pintura, na verdade nem foi uma decisão mental, mas foi um aprendizado que já rolou nisso, né? Numa outra pintura que eu também fiz baseada nos sonhos, eu vou deixar aqui um vídeo em que eu comento sobre essa pintura com vocês. Eu fiz várias versões dela, né? Eu fiz uma vez, daí eu não gostei de certa coisa, eu falei, e se eu fizesse de outro jeito? Aí fiz de outro jeito, e eu acho que eu fiz umas 5 ou 6 versões dessa pintura, experimentando técnicas, experimentando cores, né? Experimentando processos e vendo o que ficava mais legal, o que era mais divertido. E assim, isso foi um grande aprendizado pra mim sobre o poder dos processos, né? Claro que depois eu tinha um resultado final que eu gostei, mas eu tive vários resultados finais que eu gostei. Aquele não foi o único, né, o que eu mostrei pra vocês. Mas acho que isso foi muito legal pra me mostrar, assim, o poder dos processos, de me envolver nos processos. Esse próximo ponto tem um pouco mais a ver com a mente, né? E sobre como a nossa mente tem o poder de criar vários tipos de realidade pra gente. E aqui eu tô falando sobre cortar qualquer padrão mental que seja negativo. Então, eu tinha muito, por exemplo, uma experiência de qualquer coisa que eu sentisse de desconforto no corpo, por exemplo. Meu primeiro pensamento já era um pensamento de me assustar, de tipo, meu Deus, será que eu tô com uma coisa muito grave? Será que eu vou morrer? Né? Até uma experiência que eu posso contar que tem a ver com sonhos, que é o seguinte, eu acordava muitas vezes durante a noite com o coração acelerado, né? E eu ficava com medo de estar tendo tipo um ataque cardíaco. E era muito louco, porque segundos depois que eu acordava, já passava esse negócio. Então não podia ser um ataque cardíaco, e sempre acontecia a mesma coisa, durante noites e noites e noites e meses. Era exatamente dessa maneira que acontecia, né? Eu achava que eu tava tendo um ataque cardíaco, acordava o Theo, eu falava, tô passando mal, não sei o quê. Fui em médico, fui em cardiologista pra ver se tava tudo bem. E assim, gente, meu coração tá perfeito, tá tudo ótimo, não tenho nenhum problema, né? Todos os meus exames estão normais. Já faz algum tempo essa história, mas enfim, o meu coração continua acelerando quando eu durmo, e dentro do meu processo de autoconhecimento espiritual, eu entendi que isso tinha a ver com o meu processo com sonhos, pra onde eu ia, né, pra que dimensão de realidade eu ia quando eu sonhava, e que às vezes eu voltava muito rápido pro corpo, e acabava rolando esse, né, descompasso,
entre o corpo e o espírito, e o meu coração acelerava, enfim. E comecei a lidar com isso da forma que deveria ser lidado, né? Tipo, de uma forma espiritual também. Isso melhorou tremendamente. Eu tenho só muitas vezes esse tipo de sensação, né? E com essa experiência, né, tô contando lá pra vocês pra mostrar como minha primeira reação era uma reação de me assustar, de achar que tinha alguma coisa errada comigo, uma coisa muito grave, que eu ia morrer, né? Então, porque eu percebi que isso era um padrão, não só acontecia nesse momento do sonho, mas com qualquer outra coisa que eu sentia. E percebe como esse padrão me levava a viver uma realidade de medo, uma realidade de insegurança, de que qualquer hora alguma coisa podia acontecer comigo. Enfim, não confiança na vida, né? Não confiança nos meus próprios processos, na maneira que eu cuido da minha saúde, enfim, tinha tanta coisa por trás disso, né? Então eu entendi que eu precisava cortar esse padrão mental pela raiz, não negociar com a minha mente, né, nesse tipo de comportamento, e simplesmente quando eu percebesse recaindo nesse padrão que me faz tão mal, cortar ele pela raiz e falar, não, aqui você não vai ter espaço, quem manda aqui sou eu. E já que a gente tá falando sobre cortar pensamentos negativos, eu também aprendi a cortar pessoas tóxicas da minha vida. Isso diz respeito tanto à família como aos supostos amigos. E eu acho que esse aprendizado vem um pouco da vivência de todos os outros pontos que eu falei agora. Porque eu tenho uma visão de que todo mundo tá fazendo o seu melhor, o que é possível, né? Pra cada um que tem uma consciência individual num certo ponto. E aí, até colocando aqui um aprendizado da CNV também, né? Da comunicação não violenta, que quando eu li, pra mim, era algo que fazia muito sentido, eu tava muito alinhada, né, comigo, que o Marshall diz assim, que toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então eu percebo que a minha primeira reação era sempre ir buscar qual era aquela necessidade da pessoa que não estava atendida para ela estar se expressando daquela maneira, né? Então eu entendia que aquele ato que poderia ser violento para mim, por exemplo, tinha a ver com algo da pessoa, algum trauma, alguma vivência, algo que ela não estava expressando bem. E eu usava justamente a minha empatia para ir lá até aquela pessoa e tentar, né, ver o que estava acontecendo, o que não estava sendo atendido. E com isso acabava muitas vezes justificando atos violentos comigo mesma, né? Ou dando espaço para que eles acontecessem na minha vida. Então, assim, eu percebo que eu continuo achando isso, né? Eu continuo achando que a violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida e que as pessoas fazem o melhor que elas fazem com o nível de consciência que elas têm, né? Mas eu simplesmente acho que dependendo do nível de coisa, eu tô em primeiro lugar, né? De novo, colocar o foco em mim. Então eu não sou obrigada a conviver ou aceitar essa pessoa que tá num nível de consciência que muitas vezes não é compatível com o meu e que, portanto, tem atitudes que não me façam bem. Isso me fez um bem tremendo. E isso, é claro, também um aprendizado que tá na CNV, que fala sobre antes da gente empatizar com o outro, a gente precisa empatizar com a gente mesmo, né? E ver o quanto a gente dá conta. Então, se tá tudo bem, daí eu vou lá até o outro. Mas primeiro eu vou até mim, né? Primeiro eu garanto que eu tô bem, pra daí poder fazer esse movimento em relação ao outro. Todo esse processo, né, que tem a ver com olhar mais pra dentro e menos pra fora, também fez com que eu aceitasse mais as minhas características, né? Então eu queria trazer um pouco desse tópico pra vocês, porque além da nossa história particular de vida, né, a gente tem algo que a gente traz, assim, como características em vários níveis, assim. E eu sinto que aceitar essas características tem sido uma grande coisa. Então eu vou dar alguns exemplos. Eu já falei aqui nesse vídeo, inclusive, né, do quanto eu sou uma pessoa mais introvertida. E durante anos eu lutei contra essa característica, porque a gente vive num mundo que privilegia muito a extroversão. Então eu me obrigava muito, né, a estar no mundo, a sair, a conectar, a fazer coisas no ritmo das outras pessoas, assim, e muitas vezes me sentia muito exausta, muito sem energia. Isso acabava me prejudicando muito, né? Então aceitar, por exemplo, essa característica de ser uma pessoa mais introvertida permite, inclusive, que certas potencialidades venham ainda mais à tona, porque isso faz com que eu seja uma pessoa mais observadora, né? Mas também mais calma, mais disponível, também mais presente quando eu me proponho a encontrar as pessoas, por exemplo, né? E tem algumas coisas simples, assim, nessa história da introversão, por exemplo. Acho que os introvertidos que estão me assistindo vão se reconhecer com essa história, né?
Pra gente é muito difícil, por exemplo, pegar o telefone pra ligar pra alguém e resolver alguma coisa. Não só pra conversar com amigos e tal, mas às vezes pra resolver coisas, né? E eu me cobrava que eu tinha que desempenhar isso com facilidade, resolver mesmo e bora lá, você tem que passar por cima disso. Então, acabava sendo uma violência muito grande, porque é um esforço muito grande fazer isso. Então, se eu me obrigava a fazer isso o tempo inteiro, porque como que você não vai ser normal, funcional, vamos lá, tem que resolver... mas eu acabava fazendo e acabava exausta, né? E hoje em dia, por exemplo, eu vivo com o Theo há muitos anos. A gente já tá casado há 10 anos, né? E ele é uma pessoa extrovertida. Então, a gente tem feito esse processo juntos, de entender que somos complementares, né? E muitas vezes o que é difícil pra mim é fácil pra ele. E o que é difícil pra ele é fácil pra mim. Então por que a gente não se apoia nesses momentos, né? Então é o que a gente começou a fazer. Por exemplo, tudo que precisa ligar pra resolver, quem liga é o Theo, não sou eu, né? E ao mesmo tempo, tudo que precisa pensar, planejar, articular, organizar, quem faz sou eu. Agora, é claro, nem todo mundo vai ter um companheiro, uma companheira que seja um oposto complementar, né? E que vai poder ajudar nesse sentido, mas simplesmente, então, não se cobrar fazer aquilo que é mais difícil, né? Se acolher na sua característica e talvez não dá pra ligar, mas dá pra mandar um e-mail, demora um pouco mais pra resolver, mas pelo menos é mais gentil contigo, né? E aí a gente vai para o nosso último ponto, que é ter uma rotina que me apoie. Eu acho que esse foi um dos pontos mais difíceis, mas que também trazem o maior resultado, né? Que é tentar realmente ter uma rotina que tá de acordo com as minhas características, que tá justamente alinhada com os meus valores, com o que eu quero viver, né? Focada em mim mesmo e não nos outros. Então, de alguma forma, eu preciso experimentar todos os outros 10 pontos, né? Para conseguir fazer isso e chegar até aqui. E ter a rotina que me apoia, pra mim, significa, assim, acordar na hora que é melhor pra mim, né? Não necessariamente seguindo um padrão. Trabalhar na hora que é melhor pra mim, né? Não exatamente na hora que o meu cliente quer, na hora que o meu cliente precisa. Poder colocar alguns limites nesse respeito, né? Organizar a rotina segundo a minha própria prioridade. Então, vai passando ali por todos esses pontos, né? Mas também eu acho que tem a ver com uma coisa mais do nosso ideal de vida, porque acho que todos nós temos internalizadas em alguma medida, né, um pouco do social, das cobranças do social. Então, de uma cobrança de ser produtivo, de uma cobrança do ter sucesso. Em maior ou menor grau, cada um de nós expressa isso, né? E eu, ao longo do tempo e dessa experiência, né, eu vim percebendo também que pra mim é muito mais importante ter dias calmos, pacíficos, né, que tenham muito tempo para o silêncio, que tenham muito tempo para o descanso, que tenham muito tempo para eu seguir meu coração, né, para seguir o que o meu coração tá dizendo naquele dia, e não necessariamente ter que produzir XY coisas. Tá? É claro que dentro disso, né, dependendo do quanto você tem ou não privilégios nessa sociedade, você vai conseguir fazer mais ou menos disso, porque ainda assim temos uma rotina de trabalho, temos coisas que tem que fazer, né, cuidados com a casa, com a família, com a vida, né, mas equilibrar tudo isso de uma maneira que a gente possa ter a rotina que mais nos apoie, né? E aí eu decido também, né, que essa rotina que mais me apoie, por exemplo, pode estar totalmente fora da curva da maioria das pessoas, né? Eu posso decidir não necessariamente fazer sucesso, ser o melhor na minha área, mas eu posso decidir ter dias pacíficos, eu posso decidir fazer coisas segundo, né, a minha vontade. Então eu sinto que isso tem a ver também com o estabelecimento de uma verdade interior, né? De assumir qual é essa verdade interior e a partir dela poder colocar todos esses tópicos em ação. Eu trouxe um pouco, né, no começo do vídeo sobre como esse é um aprendizado sobre ser a minha melhor amiga, porque pra mim isso fazia muito sentido, né? Porque eu sempre dei para os meus melhores amigos o melhor de mim. E sentir que hoje eu posso dar pra mim o melhor de mim, que não significa não dar pros meus amigos, né? Eu também dou pros meus amigos, pro meu marido, pra minha família, o melhor de mim, mas também poder dar pra mim o melhor de mim, sabe? Isso tem sido muito lindo na minha vida. Queria muito saber como que isso é pra vocês. Se vocês sentem que vocês dão pra vocês também a sua melhor atenção, o seu melhor carinho, o seu melhor olhar, ou se isso é um desafio. Me conta aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar conversar com vocês sobre isso, tá bom? Para a gente continuar trocando e construindo juntos. Eu amo muito, muito vocês. Um beijo, tchau!
Tchau!